Paz, peregrinos! Eu sou o pastor Felipe Heidrich e esse é o nosso A Bíblia Comentada em Vídeo. E hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre Gênesis 13. Acabamos de ter ver o encontro de Deus com Abrão, o seu chamado para ir para a Terra Prometida, o desvio de rota, ele indo para o Egito, e agora o retorno de Abrão para Canaã. Gênesis 13 nos traz alguns pontos interessantes. No versículo 4, por exemplo, diz que Abraão, quando ele resolve voltar, ele volta justamente para o último lugar onde ele tinha feito um altar a Deus. Ele volta para o local do altar. O que isso é importante? Sempre que nós achamos que estamos perdidos no caminho, é sempre importante retroceder e pensar aonde foi a última vez que nós tivemos um encontro com Deus. Quais foram as palavras de Deus para a nossa vida? Retomar e continuar. Quando nós achamos que na caminhada estamos sem direção, indo para a direita ou para a esquerda, devemos retomar ao centro. Foi exatamente o que Abraão fez. Abraão, quando ele saiu do Egito, ele poderia ter ido para qualquer outro lugar, mas ele resolveu retornar para a terra aonde ele tinha feito o último altar de adoração a Deus. Em Gênesis 13 também, nós vemos uma situação muito peculiar. Abraão, que tinha sido convidado por Deus para ir para a terra prometida que ele ia mostrar sozinho, Abraão levou consigo seu sobrinho Ló. E agora nós temos o primeiro problema entre Abraão e Ló. Os pastores, o que acontece? Os dois começaram a ficar muito ricos, terem muitos bens. Os funcionários de um começaram a brigar com os funcionários de outro. Veja que não é Abrão brigando com Ló, nem Sarai com a esposa de Ló. Não era um conflito familiar, mas eram os próprios funcionários. E isso trouxe um desentendimento muito grande, a ponto deles não conseguirem suportar essa picuinha, esse rádio corredor, esse disse-me-disse. Então Abrão chama Ló e fala: meu sobrinho querido, a terra não está comportando mais a gente. A sabedoria da idade, né? Então faz o seguinte, escolhe você um lugar para você ir, para onde você quiser. E para onde você for, eu vou para o lugar oposto. Entenda uma coisa, naquela época o certo seria que o mais velho escolhesse o lugar. Abrão abre mão disso. E Ló nem se dá o luxo de recusar. Ló poderia ter dito: não, meu senhor, meu tio, grande, os seus conselhos são sábios, o senhor escolhe primeiro, o senhor tem essa possibilidade e eu simplesmente vou para o outro lugar. Mas Abrão disse: não, Ló, escolhe você. E Ló, no auge da sua juventude, da sua impetuosidade, o que ele faz? Ele levanta a cabeça e ele olha para todos os lados e ele vê uma terra muito bonita, parecendo um lindo jardim. Uma terra onde ficavam os povos de Sodoma e de Gomorra. E a Bíblia me diz que já naquela época, ela já traz a informação de que Sodoma e Gomorra eram grandes pecadores diante de Deus. Mesmo assim, Ló resolve ir para lá. A inconsequência da juventude, né? Às vezes a gente tem a impressão de que nós somos intocáveis. Que nós temos a possibilidade de sermos tão fortes que a tentação não vai nos apegar, não vai nos pegar, não vai nos atrair. Eu imagino que Ló, tendo sido criado por um tio ali tão temente a Deus, ele falou: não, eu posso ir para Sodoma e Gomorra tranquilo, que nada vai me afetar. Pois é, Abraão vê o seu sobrinho indo para lá, ele olha para o outro extremo e vai para os carvalhais de Manre, perto de Hebrom. E o interessante é que lembra que Deus tinha feito uma promessa para Abraão, que ele abençoaria Abraão por onde quer que ele fosse? Deus não volta a falar com Abraão sobre a sua promessa até ele se separar de Ló. Quando Abraão se separa de Ló, o Senhor aparece para Abraão e diz: Abraão, olha para o céu, olha para as estrelas.
assim será a sua descendência. Bastou ele se separar do sobrinho que a promessa volta. Porque a chamado inicial era que ele fosse apenas ele, a sua casa, para o chamado que Deus tinha dito. Ló vê então a beleza e os pecados, mas resolve ir para Sodoma. Abraão continua aos carvalhais de Manre. E o capítulo 13 de Gênesis me diz que quando Abraão chega nesse local, a primeira coisa que ele faz, ele levanta um altar de adoração a Deus. Ele aprendeu que não interessa o local que estiver, é necessário convidar a Deus para estar com ele. Enquanto seu sobrinho, bom, ele tinha aprendido sobre Deus, mas por tabela. Já viu o crente que sabe de Deus por tabela? Ele conhece a Deus porque o seu pastor falou de Deus, porque um irmão falou de Deus, porque o tio teve uma experiência com Deus, mas ele mesmo não teve. Ló agora está morando em Sodoma, vizinha de Gomorra. E no próximo capítulo nós já vamos começar a entender as consequências dessa decisão de ir morar junto a um povo que não temia, que não cultuava Deus. Um povo próspero, num local bom, mas a presença de Deus não tinha. Abraão resolveu ir para o outro lugar. O importante para ele era ter Deus com ele. Entre princípios e propostas, fique com seus princípios. Não abra mão daquilo que Deus te ofereceu por causa de alguma coisa momentânea. Não troque o eterno pelo momentâneo. Só um parentezinho rapidinho antes da gente terminar. Quando Jesus, em Mateus 4, vai ao deserto impelido pelo Espírito Santo para ser tentado, uma das coisas que Satanás propõe para ele no momento de fome é que ele transformasse pedras em pães. Pedras são rochas, são substâncias duradouras, quase eternas. Pão não. Hoje está bom, amanhã está seco, depois está podre. Nunca troque o que é eterno pelo que é temporário. Até o próximo capítulo de Gênesis 13. Eu sou o pastor Felipe Heiderich e esse é o A Bíblia Comentada. Paz.